A paz do Senhor, Juventude de Cristo, você pediu e a editora Betel atendeu. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Gente, você pediu e a editora Betel atendeu essa Juventude de Cristo que não abre mão do bom conhecimento da Palavra de Deus. Estamos estudando com a nossa revista Conectar Mais Jovem sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo. A lição de hoje, de número 8, vai abordar o Espírito Santo e a obra missionária. E com muita alegria, com muito prazer, estamos recebendo aqui nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Representando as moças, eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. E também os rapazes, tem representante sim, eu estou falando dele, obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E também tem autoridade aqui, gente, o comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, que alegria ter o senhor aqui. E vai para o senhor aí a primeira pergunta de hoje. O que é o Espírito Santo? O que ele tem a ver com essa obra missionária, o Espírito Santo, obra missionária? Pastor, explique isso para a gente. A paz do Senhor, Juventude da Nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. O Espírito Santo, o agenciador da obra missionária. É interessante essa lição, porque a igreja primitiva, quando o Espírito Santo desce no dia do Pentecostes, ele enche as pessoas de poder, de virtude, para que elas preguem a mensagem do Evangelho. Isso fica claro, porque até mesmo homens como Pedro, que negou Jesus, agora estava pregando de forma cheia do Espírito Santo, com ousadia, a palavra de Deus. Mas mais do que isso, em Atos capítulo 13, vemos o Espírito Santo na igreja que estava em Antioquia. Estava reunida, estava num culto, tinha mestres, tinha doutores, tinha profetas, e de repente o Espírito Santo fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Querido, o Espírito Santo é o dono dessa obra. E é Ele que vocaciona, é Ele que chama. É Ele que nos conclama a cada dia mais para ir às nações. O Espírito Santo fez toda a diferença na igreja primitiva. Porque Ele chamava pessoas e mandava para as partes mais remotas da terra. O próprio apóstolo Paulo pôde dizer: eu me esforcei para anunciar a palavra onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Que nos dias atuais também, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha ter liberdade no nosso meio, para poder chamar jovens, para poder chamar mulheres, para poder chamar homens, separar crianças para uma obra extraordinária. Que eu e você venhamos dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito Santo ainda continua chamando, continua vocacionando, porque a obra ainda não acabou. E você precisa urgentemente ir para este grande exército que levará milhões e milhões de pessoas até os pés de Jesus. Ok, pastor. E qual o papel desempenhado pelo Espírito Santo do livro de Atos dos Apóstolos? Eu falei em lições passadas que Atos dos Apóstolos, segundo alguns, poderia chamar Atos dos Apóstolos sobre o poder do Espírito Santo. Quando nós vemos o relato de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo descendo no dia do Pentecoste e, em primeiro lugar, ele capacitando pessoas para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos também o Espírito Santo dando poder às pessoas para testemunhar mesmo diante das adversidades. Também vemos o Espírito Santo ajudando Paulo, direcionando a sua viagem missionária. Isso fica claro no capítulo 16, quando Paulo queria ir para a região da Bitínia, e o texto é bem claro ao dizer que o Espírito Santo não nos permitiu ir para lá. E Paulo foi justamente parar na cidade de Filipos,
E só pelo fato dele ter expulsado um demônio sobre uma menina que tinha um espírito de adivinhação, ele ficou preso. Paulo e Silas ficou preso. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. E o resultado, todos vocês sabem, houve um mover de Deus naquela prisão, algo se moveu, as cadeias se moveram e houve até salvação naquela noite. Então o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos atua de todos os lados, porque como eu disse em lições passadas, é a era do Espírito Santo, é a era do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E assim como ele esteve com os nossos primeiros irmãos, que sofreram perseguições, sofreram grandes dificuldades, mas conseguiram levar o Evangelho adiante. Assim como eles venceram debaixo da unção do Espírito Santo, nós também que vivemos neste presente século, debaixo de perseguição, debaixo de tantas leis, debaixo de tantas chacotas, nós também iremos vencer no nome de Jesus. Porque o poder do Espírito Santo está conosco. O poder do Espírito Santo nos dá ousadia, nos dá intrepidez. Que eu e você venhamos a cada dia mais viver na dependência do Espírito Santo, vivendo a vida no sobrenatural, porque somente assim é que este mundo conhecerá o poder que existe na igreja delegada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito bem, sabendo que a Editora Betel disponibiliza gratuitamente o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, para dar andamento aos estudos da Juventude de Cristo. E por falar em Juventude de Cristo, estamos recebendo hoje ele, representando os rapazes da Juventude de Cristo, o obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Felipe, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz, Tianinha, Pastor César, a paz, Laiane, a paz a todos que estão também aqui conosco mais uma semana aqui na Editora Betel. E o tema do PIL, Programa de Incentivo à Leitura, tem como título Ele nos capacita. Nós vemos muitos jovens se sentindo incapazes de cumprir a obra missionária, cumprir o ministério, cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. E como o título dessa semana tem a ver com missões, Pastor César, a juventude quer saber como o Espírito Santo atua na vida dos missionários. A paz do Senhor, Felipe. Essa pergunta é bastante interessante e nós vamos pegar como pano de fundo Atos dos Apóstolos, que sem dúvida é a maior fonte que nós temos a respeito deste assunto. Em primeiro momento, vemos que o Espírito Santo chama. Segundo, nós vemos que o Espírito Santo ele capacita. E em terceiro, vemos que o Espírito Santo atua no campo junto com os missionários. E estas coisas precisam ser seguidas na risca. Porque em Atos dos Apóstolos, vemos que primeiro o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo para a obra missionária. Em segundo momento, nós vemos o Espírito Santo com eles no campo missionário, confirmando a chamada, operando sinais, prodígios e maravilhas. E em terceiro, vendo o Espírito Santo assistindo, dando ali, fortificando, como o próprio Paulo diz, olha, eu sei que me espera prisões e perseguição, mas o Espírito Santo tem me assistido todos os dias. Isto é um alento para nós do presente século. Eu também creio, a Bíblia também nos dá base para isso, que o Espírito Santo ainda continua chamando homens e mulheres para serem missionários, sejam eles locais, sejam eles transculturais, mas o Espírito Santo ainda continua chamando. Esse mesmo Espírito também capacita. Esse mesmo Espírito capacita você a o quê? A ser um pregador da palavra de Deus, capacita você a ser uma testemunha do Senhor Jesus. E pode crer numa verdade, queridos. O mesmo Espírito que vocaciona, o mesmo Espírito que capacita, o mesmo Espírito que te envia, é o mesmo que vai estar com você todos os momentos da sua trajetória missionária. Em todos os instantes da vida do apóstolo Paulo. Vamos pegar o evangelista Estevão, aquele homem que estava pregando numa autoridade tremenda.
e começou a ser apedrejado, mesmo naquele momento agonizante. Aquele homem viu o céu aberto e Cristo assentado à direita de Deus. Que eu e você possamos ter essa certeza, que por mais que haja perseguição, por mais que sejamos evangelho nas partes mais remotas da terra e a nossa vida esteja correndo risco iminente, jamais deixe de crer que o Espírito Santo está com você todos os instantes. Ele te chamou, Ele te capacitou e estará com você todos os dias, até a consumação do século. Deus abençoe e uma semana de vida, de bênção, de vida e vitória, em nome de Jesus. Uau! Conectou! Lembrando que a Editora Betel está com seu plantão comercial bombando. Você que ainda não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, nós estamos falando sobre Espírito Santo, identidade, caráter e obra. Você poderá adquirir o seu exemplar num desses telefones que está passando na sua tela ou por nossa loja virtual editorabetel.com.br. Gente, tem novidade! Ai meu Deus, ai meu coração! Pois é, estamos trabalhando com uma novidade chamada Ordem do Farol, uma grande novidade que vai enriquecer os estudos da Palavra de Deus na sua EBD para a Juventude de Cristo. Quer saber mais? Acesse o nosso site editorabetel.com.br e fique por dentro dessa grande novidade que vai dar o que falar. Bem, gente, vamos ficando por aqui e se o Senhor assim nos oportunizar, estaremos de volta na próxima semana com muito mais para você através do Conectados na Lição.